Agora vamos ouvir o anfitrião, o deputado federal Evair Vieira de Mello, presidente do Comitê de Crise do Congresso Nacional e também da Frente Parlamentar Frencomex. Meu boa tarde a todos. Naturalmente, uma tarde, como bem falado, uma tarde de agradecer, de reconhecer, de darmos um gesto junto a essa unidade entre duas nações da grandeza que é Brasil e China. Agradecido aqui pela presença do nosso sempre eterno ministro General Ramos, que engrandece esse evento singelo, mas determinante para que possamos unir ainda mais os nossos interesses, respeitando as nossas autonomias, entre Brasil e a China. Ministro General Ramos, obrigado pela sua presença. Senadores Alci, sei que está com a agenda apertada, porque está votando o TCU lá no Senado. Nosso presidente da indústria brasileira, que representa os desafios da ruptura, do enfrentamento da burocracia, das adversidades que o país lhe ofereceu, mas mesmo assim a indústria brasileira continua de pé, determinante, mas sob a sua liderança, presidente Robson. Com certeza a nossa indústria vai muito mais longe, tendo em vista o nosso desafio aqui na casa, primeiro para voltarmos às reformas, e possamos permitir à indústria contribuir ainda mais com essa nação. Dr. Thomas Lau, esse brasileiro sensacional, um amigo fraterno, de um espírito voluntário, de um amor, de dedicação ao país impressionante. E, naturalmente, usando das suas origens, o seu conhecimento, competência e habilidade, trabalha incansavelmente para que Brasil e China possam cada vez mais trabalharmos na direção, na independência, na autonomia dos seus povos. Muito obrigado pela presença, naturalmente, mais uma vez, o meu registro e agradecimento que eu faço daqui a pouco em outras palavras. Deputada Clarissa, obrigado por estar prestigiando. A excelência que vem do estado querido do Rio de Janeiro, vai ser sempre a nossa capital. O Brasil tem uma dívida com o Rio de Janeiro, portanto, todos nós temos que ter, a princípio, um gesto de carinho, deputada Clarissa. Então, obrigado pela sua presença, parabéns pelo mandato que exerce, alinhado a partir do seu estado também, com compromisso com o nosso país. E meu colega Zé Mário, deputado Zé Mário, vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, nós que temos uma relação comercial muito próxima com a China, somos parceiros em diversas áreas do Brasil e China, e o Zé Mário aqui representa a Confederação Nacional da Agricultura, que nos fortalece, nos une e dessas nossas agendas. E já peço aqui o nosso embaixador que nos acompanha, nosso ministro, e o Thomas, nós temos algumas agendas com a China necessárias e importantes para que possamos restabelecer as plenas relações comerciais. As políticas estão estabelecidas, mas temos agora alguns desafios comerciais, Robson, para que possamos superar e o Brasil realmente se transformar nessa nação que possamos fornecer, primeiro, proteína animal para a China, que é tão importante para a economia do país e, naturalmente, também poder alimentar o povo chinês. Agradecer, mais uma vez, ao Dr. Thomas Lau. Diante do início da pandemia, nós não sabíamos onde estávamos, nem sabíamos para onde íamos e nem sabíamos se íamos conseguir ir. Naturalmente, a pandemia que assolou a humanidade fez com que muitos conhecidos nossos, no mundo todo, tombassem pelo caminho. Nós enfrentamos, das 3 piores guerras, nós enfrentamos uma. Das 6 piores coisas que a humanidade pode enfrentar, General Ramos, o senhor general de combate respeitado e exímio, paraquedista. E o paraquedista ele tem que confiar sempre no paraquedas reserva. Eu aprendi isso, apesar de não ser paraquedista. Ou seja, confiar no paraquedas reserva significa confiar de verdade. O paraquedista sabe que ele pode ter um problema mecânico, mas ele pula saltando num paraquedas reserva. E dentro disso nós entramos numa pandemia confiando, vou dizer assim, no nosso paraquedas reserva. Porque, presidente Robson, o nosso paraquedas principal tinha falhado. O mundo falhou quando ignorou das 3 coisas que podem assolar a humanidade, uma das 3. Eu sempre digo que é a fome, a guerra e a peste. São 3 desafios, assim. O senhor, como homem da tecnologia, que são 3 coisas que assustam a humanidade. E a nossa geração, do planeta todo, nós ignoramos realmente o que a pandemia, a peste, poderia ser um problema nos tempos atuais. A guerra civil, talvez um pouco mais distante em função de outras construções.
A fome, naturalmente, nosso desafio hoje, senador, é fazer a distribuição de alimento, mas estamos nessa direção. Mas nós, como humanidade, nós ignoramos a peste. Portanto, nós estávamos há 2 anos atrás, né, vou voltar mais ou menos nesse tempo, sem saber para onde íamos. E nós estruturamos aqui dentro da casa, nós já tínhamos a Frencomex, esse comitê de crise, para que pudéssemos, então, começar essas nossas relações. Que começa pela OAB, porque, principalmente, presidente Robson, pela nossa empresa, o desafio da segurança jurídica. Entrando na pandemia como essa, o parlamento sabia das mudanças que tinham que ser feitas. Deputada Clarissa e Zé Mário. E nós a fizemos, senadores, nós a fizemos, demos condições para a nossa empresa ficar de pé. E muito obrigado ao OAB, de todos os estados que se mobilizaram para dar condições para que as empresas efetivamente pudessem manter suas relações trabalhistas e principalmente contratuais. Nós não tínhamos nenhum conhecimento de que nós poderíamos realmente ter desafio. O OAB foi muito importante para o desafio. E aí, nós começamos esse trabalho de solidariedade e nosso agradecimento. Foram bilhões de reais das nossas relações, que começou com a doação de equipamentos das prefeituras e companhias chinesas, dos estados chineses ao Brasil, que parece hoje meio até simples. Estou falando de luva, estou falando de máscaras, equipamentos mínimos, que no início da pandemia o mundo estava naquele assombroso medo da falta, e chegaram aqui 56 milhões de equipamentos, Zé Mário, para os nossos hospitais, associação, entidades, que foi muito importante. Naturalmente, agradecer de novo ao Thomas Laus e à Embaixada Chinesa, depois General Ramos, quando, do início da vacinação do IFA, e criaram um terrorismo que a China não ia mandar o IFA para o Brasil, que o Brasil não ia ter IFA, não ia ter vacina, e prontamente agradecer mais uma vez aqui as relações internacionais do governo federal, naturalmente liderado aqui a nível nacional pelas companhias chinesas, General Ramos. Muitas vezes eu tive o seu gabinete tratando desse assunto, o ministro Pazuello prontamente foi à embaixada chinesa, que foi proativa, e de repente aquilo que era um fantasma deixou de ser um problema, porque o IFA veio para o Brasil, produzimos as nossas vacinas, estamos aí batendo o maior patamar, o maior recorde global. Foi uma ação silenciosa, mas que funcionou, os resultados estão aí. Depois o nosso Amazonas está aqui, citando algumas coisas, que foi o drama do oxigênio do nosso Amazonas. E, mais uma vez, os primeiros 1.700 cilindros que chegaram ao estado do Amazonas foram doados por companhias chinesas e transportados pela FAB, pela nossa Força Aérea. Foi esse primeiro oxigênio, foi esse oxigênio que fez com que o Manaus, o estado do Amazonas, pudesse respirar literalmente, ficasse de pé e fazer a superação. A embaixada chinesa foi fundamental, General Ramos, para que nós descêssemos na China. Isso deu pouca repercussão na mídia, com 39 aviões, presidente Robson, para que pudéssemos carregar lá de respiradores, e equipamentos e outras máquinas, e com desafio global. Nenhuma nação fez isso. Nós tínhamos 6 horas para descer na China, presidente Robson, com 39 aviões, carregar os 39 aviões, fazer toda a burocracia alfandegária e sair com esses aviões da China em menos de 6 horas. Se nós não fizéssemos isso em 6 horas, os aviões teriam que ficar 15 dias na China. Meu caro diretor, imaginam o drama que seria. E aí, mais uma vez, a embaixada chinesa foi fundamental para mobilizar toda a alfândega chinesa. Eu não sei falar o nome, mas a nossa Anvisa chinesa também, a Vigilância Sanitária, e nós colocamos 39 aviões de solo chineses, carregamos esses aviões, Zé Mário, e esses aviões, em menos de 6 horas, decolaram e retornaram para o Brasil, chegando no nosso aeroporto de Guarulhos, e os respiradores e mais equipamentos chegaram nos nossos hospitais, foram distribuídos por todo o Brasil. Estou citando isso para dizer de coisas, General Ramos, que nós fizemos no silêncio, realmente olhando para a pátria, que funcionaram. Então, hoje, naturalmente, nós estamos aí já começando a olhar essa janela de esperança, que é o fim dessa pandemia, possamos superar o desafio, mas o agradecimento, o reconhecimento a todos por esse esforço. Agradecer os colegas parlamentares, deputados e senadores que sempre estiveram ao nosso lado, agradecer muito a todo o governo federal, mas em especial na figura do General Ramos, um brasileiro que às vezes chorou comigo, escutou meu choro, abriu a porta, atendeu o telefone. Poderia citar do General Ramos aqui inúmeras ações que ele fez no anonimato, aos sábados e aos domingos, para poder salvar brasileiros. No sábado, 11 da noite, eu liguei para o General Ramos que eu tinha que tirar 20 pacientes que estavam no estado de Rondônia, no Espírito Santo, que a Rondônia não tinha UTI, foram para ser tratados no nosso Espírito Santo.
e nós tínhamos que tirar esses pacientes que já estavam com a alta hospitalar, para que pudesse voltar ao estado de Rondônia, e lá teriam alta médica, mas tinham que sair do Espírito Santo para poder liberar as vagas de UTI. Isso era sábado, 10 da noite. No domingo, 10 da manhã, General Ramos, o avião da FAB desceu no aeroporto de Vitória, nós tiramos os pacientes de Rondônia que estavam no hospital nosso, lá no município de Serra, e esse avião decolou ao estado de Rondônia, e todos os 20 pacientes foram recuperados, devidamente tratados. Estou dizendo sim, uma ligação de sábado, 10 da noite, 10 da manhã. Zé Mário, o avião desceu no nosso Espírito Santo e retornou para o estado de Rondônia. Então, isso, poderia citar tantas outras ações, mas o Brasil, General Ramos, há de reconhecer o seu desprendimento, o seu envolvimento, comprometimento, e usando naturalmente de toda a sua eficiência, eficácia e formação, naturalmente, que a academia lhe permitiu para trabalhar para o país. Por isso que essa tarde hoje é uma tarde de agradecimento, reconhecimento. Que Deus nos abençoe, que nos dê muita força para que possamos ficar de pé e, naturalmente, sempre apostos para que possamos enfrentar os desafios que o mundo oferece com a grandeza, presidente Roque, da qual nós enfrentamos até aqui. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Uma salva de palmas ao nosso anfitrião, deputado Evair Vieira de Mello, presidente do Comitê de Crise do Congresso Nacional.